Olá pessoal, vamos iniciar agora nosso terceiro módulo da disciplina Fundamentos de EAD. Nós vamos falar agora sobre as teorias que norteiam a educação à distância. Foram feitas várias proposições teóricas sobre EAD nos últimos 30 anos. Nós vamos destacar algumas dessas proposições, aquilo que a gente considera mais evidente. Em 1993, Keegan, um grande pesquisador na área, identificou 3 proposições teóricas que elas são destacadas aí na nossa apresentação. A primeira proposição é as teorias da industrialização. A ideia é que com esses princípios de racionalização, divisão do trabalho, produção em massa de conteúdo, de material, o que fosse, a partir dessa teoria o processo de ensino poderia ser reestruturado através do uso da mecanização, da automação crescente. Ou seja, ele percebeu que o uso de processos industriais aplicado à educação na produção de conteúdo poderia impactar de maneira positiva. Teorias da interação e comunicação, que estabelece que deve haver uma conversação permanente, didática nos cursos à distância, ou seja, uma interação constante entre todos os atores que participam e que gerenciam a modalidade. Isso realmente tem sido facilitado pelo uso das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, que são bem difundidas e bem utilizadas na modalidade. Também tinham teorias da autonomia e da independência, que segundo Michael Moore, que é outro grande pesquisador na área de EAD, ele chamou essas teorias de teoria da interação à distância. A gente vai detalhar mais ainda. Moore ele desenvolveu várias ideias para a construção de uma teoria que fosse especificamente para a educação à distância, porque até então você tinha um conjunto de ideias que se aplicavam a EAD com algumas adaptações. Ele procurou desenvolver uma teoria específica para a EAD que fosse abrangente e que descrevesse ou apresentasse de maneira genérica, para incluir várias formas de educação capaz de posicionar um programa de EAD nessa modalidade. Por exemplo, uma teoria que servisse para o ensino superior, para a formação técnica, para a formação profissional complementar, ou seja, posicionasse a EAD em relação a outra modalidade. E aí, especificamente sobre o trabalho de Michael Moore, são destacadas 2 outras teorias. A teoria da interação à distância e a teoria da liberdade cooperativa. A teoria da interação à distância, definida por Michael Moore, combina um sistema de produção que é estruturado, que aí envolve um planejamento sistemático, a especialização da equipe de trabalho, produção em massa de materiais, automação, padronização, controle de qualidade, um uso mais específico e completo de tecnologias, organização dos cursos, estruturação dos cursos, com uma preocupação, uma relação mais centrada no aluno e que promova essa interação efetiva do aluno com o professor. Então é todo um planejamento, toda uma organização. Não é simplesmente pegar o que está presencial, o que está real e transferir de modo automático para o virtual. Não, tem todo um processo de transformação. A distância passou então a ser um fenômeno pedagógico e não apenas uma questão geográfica. Ou seja, até então a distância era, não, eu estou aqui e o meu aluno está distante geograficamente, eu não tenho o que fazer em relação a isso. Não, se posicionou, se investigou o efeito que essa distância exerce no ensino, no aprendizado, na elaboração do currículo, do curso, na organização e no próprio gerenciamento do programa educacional. Ou seja, a ausência da interação face a face faz com que o professor ele planeje, ele apresente, ele interaja, articule outros processos de ensino, assegurando que essa interação aconteça de maneira efetiva. Ou seja, a gente procura substituir a presença, o contato físico, o contato face a face com os alunos, por outras estratégias que substitua, mas que ao mesmo tempo promova efetivamente essa interação. Imagine vocês o que é feito para se planejar um curso desse online. Vocês acham que é simples? Imagine uma equipe que tem que ter uma mobilização, não só a infraestrutura de tecnologia, mas a infraestrutura de recursos humanos, pessoas para preparar o ambiente, para dar suporte, professores, tutores, gestores de curso, tá? A gente até sempre sugere que os nossos alunos conheçam bem o link da SEAD, na nossa Secretaria de Educação à Distância, para ver que estrutura é montada para atender aos nossos cursos de EAD. Bom, e aí a gente identifica 2 conjuntos de variáveis na teoria da interação à distância: o diálogo e a estrutura. O diálogo é exatamente o termo que é usado para descrever todas as interações de professor e aluno com uma determinada finalidade. Apresentar um conteúdo, tirar dúvida,
esclarecer algumas questões referentes à modalidade, ou seja, esse diálogo ele é construtivo e tem que ser valorizado por cada participante. Na medida do possível, cada um deve interagir dentro do ambiente. É imprescindível que ele exista de maneira constante durante todo o processo, ou seja, não pode ser aquela educação bancária de Paulo Freire, que a gente vai lá, deposita o conteúdo e pronto, e vocês é que se virem para aprender. Não é assim, tem que haver realmente essa reciprocidade, essa colaboração. Sua extensão e a natureza são determinadas pela filosofia educacional de quem está responsável por elaborar o curso, né, pela matéria envolvida, até mesmo pelos fatores ambientais, né, linguagem que a gente está utilizando, o ambiente virtual, os meios de comunicação, etc. E aí, de que forma a gente está mantendo o diálogo nessa disciplina? A gente está, a partir dessa apresentação de conteúdo, a gente está discutindo. Né? Discutir uma vez via chat, vamos ter outro chat. Nós temos o fórum, nós temos e-mail, que a gente pode também usar, embora a gente recomende usar o sistema de mensagens também do ambiente. Mas a gente tem várias formas de interação. Ou em alguns casos extremos, por exemplo, quando o aluno ele some do ambiente, a gente pode até mesmo fazer um contato, por exemplo, via telefônico. Já aconteceu em outros cursos a gente ligar para o aluno para saber o que é que estava acontecendo, já que ele tinha sumido. Por outro lado, a estrutura trata do conjunto de elementos usados na elaboração do curso. O objetivo do aprendizado, temas do conteúdo, como é que essas informações vão ser apresentadas, estudos de caso, ilustrações, exercícios e testes. Ou seja, eu tenho o diálogo e tenho a estrutura. Essa estrutura também é determinada pela filosofia da organização de ensino dos professores, do nível acadêmico dos alunos. Por exemplo, a gente está tratando agora de um curso de graduação, embora a gente perceba que alguns de vocês já tenham, inclusive, uma graduação anterior. Além de aspectos ambientais já mencionados, como, por exemplo, né, a distância geográfica, se você acessa do polo, se você acessa de casa, que hora você acessa, com que frequência você acessa. Aqui na Univasf a gente está com uma estrutura ainda em formação, porque a gente tem praticamente 3 anos de educação à distância, mas assim, a gente já está com uma equipe bem diversificada, equipe multidisciplinar, não é somente professor, tutor, aluno, né, tem coordenação, tem gente que faz o acompanhamento da frequência do aluno, ou seja, temos uma equipe realmente multidisciplinar trabalhando em prol do curso. E vocês estão sendo parte desse processo e poderão contribuir muito com o aperfeiçoamento, porque a gente, como a gente disse, a gente precisa da interação, a gente precisa do feedback de vocês, do retorno de vocês, para poder planejar melhor o curso, dar um direcionamento, tá certo? Então todas as interações, tudo que vocês puderem dar de retorno para a gente é significativo, é importante. A outra teoria bastante evidenciada na EAD é a teoria da liberdade cooperativa. Como quase a totalidade dos alunos da EAD é formada por adultos, né, essa teoria foi desenvolvida por Morten Paulsen, né, um norueguês pesquisador, e ela é baseada nos princípios da autonomia, por conta do adulto sentir-se capaz de tomar suas decisões, né, em função da sua experiência acumulada, que também serve de base para aprender novos conceitos. O da prontidão da aprendizagem, ou seja, o adulto ele tem maior interesse em aprender aquilo que pode lhe ser útil, é uma aprendizagem bastante seletiva. Né? Na aplicação da aprendizagem, ou seja, a aprendizagem baseada em problemas, e na motivação para aprender. Então, os adultos geralmente já têm essa consciência, têm uma maturidade que faz com que eles saibam realmente a importância e a necessidade da aprendizagem. Paulsen definiu sua teoria da liberdade cooperativa percebendo, tanto em adultos, também em AD para jovens, as características de motivação e autoorientação, como o desejo que os alunos têm em gerir os resultados de sua aprendizagem, ou seja, a autonomia fica bastante evidenciada aí por essa teoria. Em resumo, a cooperação ela implica na interação voluntária entre os indivíduos durante a aprendizagem. A liberdade também deve estar presente na hora que o estudante faz suas escolhas em relação ao curso, ao ritmo da sua aprendizagem. Paulsen afirmou que ela é fundamental na modalidade e, para muitas pessoas, essa necessidade de formação continuada e da aprendizagem ao longo da vida tende a aumentar com a aplicação da teoria. Quanto mais a pessoa tem a liberdade, mais ela tem a autonomia, mais ela se motiva a querer aprender mais. O aprendiz adulto ele exige uma educação flexível, que lhe permita combinar trabalho, família e educação de uma forma possível de ser gerenciada. Não adianta a gente pensar que o adulto que já tem família, que tem suas obrigações, ele vai seguir um rígido programa, um horário
um horário pré-estabelecido, de comparecimento à sala de aula, tal. Realmente a gente entende que isso é uma dificuldade. Daí a flexibilidade da EAD permitir essas alternativas. Notem que parece haver uma contradição entre a cooperação, que indica a interação de um grupo, e a liberdade, que implica a autonomia, né, de cada indivíduo. No entanto, Paulsen argumentou que o objetivo da teoria está exatamente em combinar a liberdade de cada indivíduo com a cooperação do grupo em um projeto de educação à distância. Ou seja, a liberdade ela acontece no momento que o indivíduo escolhe o seu programa de estudo, o seu ritmo, os seus objetivos, e a cooperação ela acontece na medida em que as interações entre colegas, professores, estudantes, tutores produzem uma facilitação e um incremento na sua aprendizagem. Vale a pena cada um procurar entender o que significa todos esses componentes do hexágono da liberdade cooperativa que Paulsen propôs. Esse hexágono está na página 47 da apostila. Visão geral e importante sobre cada uma dessas liberdades. Liberdade de currículo, liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade do ritmo, liberdade de acesso e liberdade do meio. Tá? Nós teremos um fórum específico para tratar sobre essas liberdades, onde a gente vai poder discutir mais. Ok? Um abraço e até o próximo módulo.